Olá, sombrios! Tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. É um gesto simples para você, porém muito importante para mim. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você. Sem mais prosa, vamos para o vídeo. Daniel, concentrado em seu trabalho, se movia com a habilidade e destreza de quem estava acostumado à vida no campo. O suor escorria por seu peito nu, enquanto a camisa pendurada no cós da calça balançava levemente com o vento quente do meio-dia. O sol do sertão castigava a terra e o homem igualmente, mas Daniel parecia imperturbável, focado em consertar a cerca com agilidade. No fundo de sua mente, uma preocupação maior tomava forma: a presença do cani. Antes, quando se deparava com criaturas como os canis, sua resposta era simples e direta. Ele as caçava antes que elas o caçassem. Mas agora, com Elisa, tudo mudara. Daniel sabia que precisava ser mais cauteloso e observador. E se a situação se tornasse perigosa demais para ela, já considerava a possibilidade de partir. A última coisa que desejava era colocar Elisa em risco por causa de sua natureza. Foi tirado de seus pensamentos pela presença de Dona Lucinha. Uma mulher de meia-idade com um semblante caloroso, que vinha se aproximando com um sorriso acolhedor. Nas mãos ela carregava um prato com fatias de bolo e um copo de suco de cupuaçu gelado. O aroma doce do bolo misturado ao frescor do suco era um convite irresistível após tantas horas sob o sol escaldante. Daniel, homem de Deus, pare um pouco para descansar. Trouxe um lanche para você, disse Dona Lucinha, estendendo o prato para ele. Ele agradeceu com um sorriso, aceitando o lanche e se sentando à sombra de uma árvore próxima, aproveitando o raro momento de descanso. Dona Lucinha, por sua vez, começou a inspecionar o trabalho de Daniel na cerca. Seus olhos atentos percorreram cada detalhe com aprovação. Rapaz, tô embasbacada com seu serviço, comentou ela, voltando a se posicionar ao lado dele. Você, além de rápido, faz um trabalho de primeira. Tô tão satisfeita que vou deixar você aqui terminando o serviço e vou lá na cidade providenciar a cruz. Já aproveito e passo na igreja para o padre abençoar. Mas antes vou trazer seu almoço, não quero que um funcionário tão bom quanto você caia de fome. Daniel riu satisfeito com o elogio, enquanto terminava o lanche. Ele entregou o prato e o copo vazios para Dona Lucinha. A senhora não precisa se preocupar comigo. Esse lanchinho já está mais do que suficiente, disse ele de forma humilde. De jeito nenhum, respondeu ela com um tom firme, mas gentil. Olhe só para o seu tamanho, Daniel. Você é um touro, homem. Não é um lanchinho desses que vai sustentar você até o final do dia. Certeza que tem 50 anos? Dona Lucinha sorriu, balançando a cabeça. Tô achando que você mente a idade. Só que ao invés de diminuir, você aumenta. A gargalhada de Daniel ecoou pela área, genuína e contagiante. Ele olhou para Dona Lucinha com os olhos brilhando de diversão. Eu fui muito bem educado, Dona Lucinha, começou ele ainda rindo. Lá em casa, a regra era clara: respeitar os mais velhos e sob nenhuma hipótese mentir. Mesmo sem a senhora acreditar, garanto que tenho 50 anos e mais um pouquinho. Dona Lucinha sorriu satisfeita, balançando a cabeça, e enquanto pegava o prato, se aproximou de Daniel com um olhar sério, que contrastava com a leveza que tinha demonstrado antes.
Havia algo em seu semblante que indicava uma confiança maior do que as palavras comuns poderiam expressar. Eu percebi que você é um bom rapaz desde a primeira vez que te vi, Daniel, disse ela com uma voz firme. Eu não costumo me enganar com as pessoas. Quando faço graça com você, é só brincadeira. Seus pais, onde quer que estejam, devem estar orgulhosos do filho que criaram e do homem honesto que você se tornou. Daniel, sempre humilde, agradeceu o elogio com um sorriso sincero. Mas antes que pudesse responder, Dona Lucinha continuou. Veja bem, eu sou muito desconfiada. Não costumo confiar nas pessoas tão rapidamente, mas confio em você a ponto de sair daqui, como vou fazer daqui a pouco, e te deixar cuidando do seu serviço. Se fosse outro, como aquele cabra que apareceu aqui há um mês, eu não arredava o pé nem para fazer meus queijos. Daniel a olhou curioso, sua atenção totalmente voltada para as palavras dela. Então eu quase perdi a chance de trabalhar para a idosa mais agradável, espirituosa e venturosa? Provocou ele com um sorriso brincalhão. Dona Lucinha abriu um largo sorriso, balançando a cabeça. Ô lábia miserável, Daniel. Com essa conversa não deve perder uma paquera, hein? Me admira ainda estar só. Mas sim, apareceu aqui um rapaz alto, forte, bonito até, mas mal cuidado e mal vestido. Andarilho, sabe? Não tenho nada contra esse tipo de vida, mas o olhar dele, o sorriso, tinha algo que não me descia. Ele falou que a cerca estava velha, que algum animal poderia derrubá-la com facilidade, mas eu dispensei e não senti confiança. O semblante de Daniel mudou lentamente conforme ouvi a história, seus olhos agora atentos e sérios. Dona Lucinha notou a mudança e perguntou: O que foi, rapaz? Que cara de poucos amigos é essa? Daniel respirou fundo, já pressentindo o que poderia estar por trás do ataque recente à propriedade. O ataque da fera aconteceu depois disso, não foi? Perguntou ele, com a voz grave e controlada. Dona Lucinha, surpresa pela conexão que Daniel havia feito, levou um tempo para responder. Quando o fez, sua voz saiu mais baixa, quase em um sussurro. Sim, meu filho, agora que falou, foi depois que dispensei o andarilho. Você acha que ele é a fera? Que veio aqui se vingar por eu não ter dado o emprego? Daniel olhou para ela com firmeza, assentindo. Acho sim, Dona Lucinha. Tem gente de coração ruim por aí, e alguns são bem vingativos. Ele pode ter voltado para se vingar. Dona Lucinha levou a mão ao peito, visivelmente abalada. Valha-me Nossa Senhora! Então eu estou correndo risco? Daniel, com um gesto carinhoso, pousou a mão no ombro dela, passando a sensação de segurança. Não está mais. Sua cerca agora está reforçada. E com a cruz que vai colocar na porteira, nenhum amaldiçoado vai pisar em suas terras. Ela sorriu aliviada, batendo com a mão no peito de Daniel de forma brincalhona. Já virou meu funcionário do mês, rapaz. Obrigada por ter vindo aqui e aceitado o emprego. Hoje em dia ninguém mais quer trabalhar em propriedades rurais, quanto mais fazer esse tipo de serviço. Enquanto ela falava, Daniel já estava vestindo suas luvas novamente, pronto para retornar ao trabalho. Eu cresci sendo peão, Dona Lucinha. Já trabalhei em outros serviços, mas esse tipo de trabalho é o que mais me identifica. Fico feliz que esteja satisfeita. Agora vou continuar antes que o corpo esfrie. Ele se levantou determinado enquanto Dona Lucinha o observava com admiração. Após deixar o almoço preparado e tampado na mesa, ela saiu com passos rápidos, dando o último aviso a Daniel, que agradeceu, acenando de leve enquanto apanhava suas ferramentas novamente. O sol estava cada vez mais forte, e o calor fazia as folhas das poucas árvores ao redor do sítio balançarem preguiçosamente. Enquanto isso, não muito longe dali, o andarilho se afastava de uma pequena caverna onde havia passado a noite,
O ar abafado do lugar o forçara a sair em busca de sombra. E agora, de pé sob a copa de uma árvore, ele se deliciava com a brisa que soprava ligeiramente. Seus olhos se estreitaram quando, de repente, o vento trouxe um cheiro familiar. O outro. Um cheiro marcado de sina e força lupina. Ele sorriu ironicamente, satisfeito com o que sentia. Está na hora de deixar tudo bem claro, murmurou para si mesmo, seus olhos brilhando com uma mistura de malícia e determinação. Esse lugar é meu. Descendo da pedra onde estava encostado, ele caminhou com passos lentos e calculados em direção ao restaurante mais próximo. O dono do estabelecimento o observou desde o momento em que ele apareceu na porta, sujo e mal vestido, com aquela mesma expressão fria e vazia. O andarilho já era um rosto conhecido, sempre rondando pela área. Não parecia ter nada a perder, e o dono sabia que tipos assim podiam ser perigosos se fossem contrariados. Água, pediu o andarilho com a voz rouca e seca. Sem fazer perguntas, o dono rapidamente lhe entregou uma garrafa. Não era necessário conversa com alguém que exalava uma áurea tão perturbadora. O andarilho aceitou a água, sorriu de forma sinistra e, sem mais delongas, saiu do restaurante. Ele caminhou até a BR que cortava a região e começou a seguir o cheiro que o vento lhe trazia, sempre presente, guiando diretamente até o lupino. Com a água descendo pela garganta, o andarilho manteve-se atento. Quanto mais avançava, mais forte o cheiro ficava. Quando a garrafa finalmente esvaziou, ele a jogou com desprezo na pista e continuou andando, até que à distância avistou o sítio. De longe pôde ver Daniel, o lupino, trabalhando sob o sol. A visão trouxe à mente a lembrança amarga da idosa que o havia dispensado quando ele tentou conseguir aquele emprego. Mas ela havia pagado por isso, pensou, sentindo o sabor de sua própria vingança. As galinhas que matou foram só o começo. Ela estava viva apenas porque não dormia no sítio. Ele se lembrou ainda mais satisfeito. Agora o jogo estava mudado. O outro, o lupino, estava ali, e ele precisava marcar seu território de uma vez por todas. Depois de observar por um longo tempo, o cani resolveu dar as boas-vindas ao forasteiro. Caminhou a passos firmes em direção à cerca, mas, ao se aproximar, recuou rapidamente, praguejando ao sentir a presença do sal abençoado. Daniel, que já estava atento, se virou rapidamente, sentindo o cheiro do cani, e os dois se encararam com olhos tensos. Ele sabia que aquele encontro era inevitável, e ficou aliviado ao saber que Dona Lucinha acreditava na existência dessas criaturas, a ponto de se precaver com o sal. O cani, com um sorriso sinistro, falou enquanto encarava Daniel. Bem-vindo, aventurosa lupino de sina. Eu estava começando a achar que você não teria coragem de ficar por aqui, mas parece que me enganei. Daniel olhou firme para ele e respondeu, sem se deixar intimidar. Não vim aqui para criar problemas, cani do inferno, mas sei muito bem o que você está fazendo nesta cidade. Rindo ironicamente, o cani retrucou. Oh, que medo! O lobo bonzinho veio salvar o dia? E o que vai fazer? Me dá uma lição de moral? Com voz grave e controlada, Daniel replicou. Não preciso te dar lições, cani do inferno. Sua presença aqui já diz tudo sobre o que você é. O cani, aproximando-se com olhos faiscantes e um sorriso cruel, provocou. E o que exatamente eu sou, lupino? Um monstro? Um vilão? Diga, me faça rir. Tentando manter a calma, Daniel respondeu. Um agente do caos, um servo do inferno, nada além disso. O cani soltou uma risada alta e zombeteira, exclamando. Que poético! E você, com toda a sua pureza e bondade, acha que pode me deter? Que piada! Mantendo um tom firme, Daniel respondeu.
Essa cidade não será o seu parque de diversão. Isso eu lhe garanto. O Cani, ainda com um sorriso cruel nos lábios, afirmou: Ah, mas ela já é. Olha ao seu redor, o medo ainda não se espalhou. Mas quando acharem os pedaços mutilados da comida que deixei por aí, o pavor vai crescer como uma praga, e eu estou apenas começando. Daniel, com a raiva controlada, retrucou: Você pode ter começado, mas eu vou dar um basta. Não vou permitir que destrua mais vidas. O Cani, aproximando-se perigosamente de Daniel, murmurou com uma voz cheia de malícia: Que heróico! Mas veja, Lupino, você está no meu território agora, e aqui as regras são minhas. Daniel, num tom desafiador, perguntou: Regras? Não vejo regras, apenas destruição e dor. Mas vou pôr um fim nisso. Rindo muito, o Cani respondeu com provocação: Tente se puder, mas lembre-se, eu conheço cada canto desta cidade, e você é apenas um forasteiro. Com determinação, Daniel replicou: Um forasteiro que veio para pôr fim ao seu reinado de terror. Não subestime o que eu sou capaz de fazer. Com a voz gélida e sombria, o Cani desafiou: eu não subestimo, Lupino. Na verdade, estou ansioso para ver do que você é capaz. Será divertido quebrar suas esperanças. Com a intensidade na voz, Daniel deixou clara sua intenção. Nem a minha esperança, nem as esperanças das pessoas dessa cidade serão quebradas enquanto eu estiver aqui. Afastando-se lentamente com um sorriso sinistro, o Cani provocou: Veremos, Lupino. Veremos se a sua luz sobrepõe a escuridão que trago. Ah, e quanto àquela morena que estava na garupa da sua moto, tenho planos para ela. Portanto, não se apegue muito à minha diversão e comida. A ameaça fez o sangue de Daniel ferver, e ele não conseguiu conter sua fúria ao gritar: Não se atreva a tocar um fio de cabelo dela, seu maldito. Eu não vou permitir. O Cani parou por um momento, olhando friamente nos olhos de Daniel, e com um sorriso ainda mais ameaçador respondeu: Entenda uma coisa, Lupino. Eu cheguei aqui primeiro. Esta cidade é minha, e isso inclui ela. Só por sua afronta de hoje, vou descobrir onde ela mora e fazer uma visitinha. Será um jantar regado a prazer e degustação. Com isso, o Cani tomou rumo da cidade, deixando Daniel apavorado e com o coração acelerado. Ele estava de mãos atadas. Precisava terminar a cerca antes que a noite caísse. Não podia simplesmente largar tudo e ir atrás de Elisa agora. Mas as palavras do Cani ecoavam em sua mente: Eu vou descobrir onde ela mora. Daniel respirou fundo, limpou o suor da testa com a camisa e, ao pensar com calma, percebeu que isso poderia ser uma vantagem. O Cani não conhecia o cheiro dela, pois o odor dele próprio havia sobreposto dela quando estavam juntos na moto. Esse pensamento o acalmou. Ele terminaria a cerca antes do anoitecer e chegaria a tempo de colocar as proteções na casa de Elisa. A polícia de Venturosa passou o dia vasculhando a mata com a ajuda de alguns moradores da Vila Bacurau, em busca dos 2 rapazes desaparecidos. O sol já começava a se pôr e o cansaço se instalava entre todos, quando gritos desesperados ecoaram de alguma parte da mata, chamando a atenção dos que estavam espalhados pela busca. Os policiais e voluntários correram em direção ao som e encontraram um dos moradores em choque, gesticulando freneticamente para um buraco no chão, mal coberto por galhos de árvores arrancados às pressas. O cheiro de podridão pairava denso no ar, fazendo o estômago de muitos embrulhar. Quando os policiais se aproximaram e iluminaram o buraco, a cena que se revelou era grotesca. Restos humanos mutilados enchiam o fosso raso.
braços, pernas e troncos desmembrados, parcialmente devorados e sem vísceras. A carne dos corpos parecia ter sido rasgada como se algum animal feroz, ou algo pior, tivesse se alimentado deles. O cheiro era insuportável, e até os mais experientes entre os policiais recuaram, tampando o nariz. Um dos voluntários, pálido, vomitou ali mesmo. O oficial responsável rapidamente ordenou que os voluntários se afastassem e cercou a área. Em meio à tensão, ele chamou a perícia e requisitou reforços, tentando manter descrição sobre o que havia encontrado. Os policiais falavam em sussurros, mas a notícia se espalhou rapidamente como fogo em um mato seco. Venturosa logo foi tomada por rumores. Havia algo mais naquela mata, algo muito pior do que todos temiam. Os olhares dos que estavam presentes eram de puro pavor. A tranquilidade rural de Venturosa estava sendo devorada por uma ameaça sombria que até então vivia apenas nos sussurros de lendas antigas. Elisa preparou o almoço, mas depois do que Dona Ivete lhe contou, o apetite simplesmente desapareceu. O peso das palavras da vizinha ecoavam em sua mente. Então ela se refugiou no quarto, pegou seu notebook e sentou-se na cama em posição de lótus e começou a escrever sobre o sonho estranho que havia tido. No blog relatou a experiência, pedindo a opinião de seus seguidores sobre o que aquilo poderia significar. Enquanto digitava, imersa em pensamentos, levantou os olhos por um segundo e viu Daniel parado na porta, encarando-a. O susto foi instantâneo. Ela quase derrubou o notebook no chão. O olhar dele era intenso, quase predatório, e algo parecia errado. Tentando soar descontraída, Elisa perguntou: "Oi, vizinho. Chegou cedo? Está tudo bem com você?" A frase morreu nos lábios quando notou que os olhos de Daniel, que sempre foram de um verde profundo, agora estavam amarelos, brilhando de um jeito estranho. O desconforto se instalou em seu peito, uma sensação que ela não sabia explicar. Daniel, percebendo que ela havia notado a mudança, desviou o olhar rapidamente e se desculpou, se dirigindo ao banheiro. "Me desculpe, vizinha. Não quis assustá-la. Terminei mais cedo lá na Dona Lucinha e estou precisando de um banho. Depois te conto como foi no trabalho", disse ele, entrando no banheiro sem esperar uma resposta. Elisa ficou parada por alguns segundos, processando o que acabara de acontecer. Será que havia visto errado? Não. Era impossível ela ter se confundido. Desde o momento em que o viu pela primeira vez, os olhos dele chamaram sua atenção. Agora, de repente, estavam diferentes. Mas por quê? Ainda confusa, fechou o notebook e foi para a cozinha preparar o jantar. Enquanto esquentava a comida, começou a pensar em possíveis explicações. Talvez fossem lentes. Ela refletiu. Ele deve ter problemas de vista e usa lentes coloridas, como tantas outras pessoas. Deve ser isso. Quando chegou, estava sem elas. Só pode. Ela suspirou, tentando se acalmar. Aquele sonho estranho estava mexendo com seus nervos, a deixando paranoica. "É isso, estou exagerando", concluiu, tentando afastar os pensamentos perturbadores. Elisa começou a pôr a mesa para eles dois, tentando se convencer de que aquilo era apenas fruto de sua imaginação. Mas parou subitamente, enquanto colocava os pratos na mesa. A lembrança do sonho voltou com força total, atravessando sua mente como um relâmpago. No sonho, os olhos de Daniel estavam daquele jeito, amarelos, brilhando como os de um predador. E agora, na vida real, ele apareceu do nada, sem fazer barulho, exatamente como no sonho. Aquilo não podia ser coincidência. Ela se encostou na pia, a mente lutando para se manter racional. Tentou balançar a cabeça, afastar os pensamentos estranhos.
Estou exagerando, disse a si mesma. Mas quanto mais tentava se convencer, mais as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Não era um sonho comum. Algo nela gritava que aquilo tinha sido uma premonição. Se Daniel apareceu exatamente como no sonho, o que isso significava sobre a outra criatura, a fera que a atacara na visão com garras afiadas e intenções cruéis? Poderia também ser real? A ideia fez seu coração acelerar. A cabeça de Elisa se encheu de perguntas. O que Daniel realmente é? E por que aquela criatura apareceu no meu sonho? O medo começou a se enraizar. Ela se lembrou do olhar gélido daquela outra fera, a sensação de ser perseguida. Se aquilo estava prestes a acontecer, ela precisava estar preparada. Um calafrio percorreu sua espinha, e o ambiente ao seu redor pareceu mais sombrio. Por um momento ela ficou ali paralisada, tentando entender o que fazer. Sabia que precisava falar com Daniel, descobrir a verdade, mas também sentia que algo mais estava em jogo, algo além da compreensão comum. Respirando fundo, ela se forçou a terminar de arrumar a mesa. Não podia demonstrar medo. Não agora.